Olá, olá! Nesse vídeo nós vamos começar a falar sobre as equações exponenciais. Essas equações, a característica delas é que o x, a nossa incógnita, vai estar lá no expoente. Então, por exemplo, se eu faço isso aqui, 2 elevado a x é igual a 16. O meu expoente, se você está ruim com as propriedades de potência e tudo, dá uma conferida nisso, tá? O meu expoente é que tem o xzinho, que tem a incógnita. O que ele está falando para mim? O que essa equação significa? Que 2 elevado a algum número dá 16. Nesse nosso caso aqui, ele é até simples, porque a gente consegue fazer contando até no dedo, tá? Mas eu vou fazer da forma certinha para você já aprender, para quando vier outros casos, você conseguir fazer sem dificuldade. Qual que é a ideia? A sacada aqui da equação exponencial é conseguir escrever tudo na mesma base. Então, eu vou pegar esse 16 aqui e vou fatorar ele. Então, o 16, quando eu dividir por 2, dá 8. Quando eu dividir por 2, dá 4. Por 2, 2. Por 2, 1. Então, o que a gente tem aqui? 1, 2, 3, 4. Significa que o 16 é a mesma coisa que 2 elevado a 4. Se eu consigo escrever na mesma base, é só igualar os expoentes. Os matemáticos não gostam que a gente faz isso, não, mas é a ideia do cortar. Para matemática, esse cortar é muito ofensivo, tá? A gente geralmente não corta, não, mas a gente coloca ali o x igual a 4. É a ideia do cortar. Ou seja, quando eu tenho equações exponenciais, a minha primeira tentativa tem que ser escrever na mesma base. Nem sempre a gente consegue escrever, tá? E aí é um assunto para um outro vídeo. Mas a maioria dos casos, quando vai cobrar da gente uma questão de exponencial, a ideia é exatamente essa daqui, tá? A gente jogar para a mesma base. Vou pegar um outro exemplo, 4 elevado a x igual a 32. Vou preguiçosamente aproveitar aqui, tá? Minha fatoração. A fatoração do 32 é o 2 à quinta. Então, e do 4, é o 2 ao quadrado. Então, eu vou fatorar os dois. 2 ao quadrado e o 32 é o 2 à quinta. Para você não ter que ficar fazendo todas as fatorações o tempo todo, você pode fazer isso que eu fiz. Faz o maior e vai aproveitando, tá? Então, o 32 é 2 à quinta, o 4 tá aqui, é o 2 ao quadrado. Então, eu vou aproveitando minha própria fatoração. Aqui vem a propriedade de potência, que a gente fala que é potência de potência. Eu vou repetir a base, multiplicar os expoentes. Do outro lado é o 2 elevado a 5. Eu só posso ter essa ideia do corte quando os dois ficarem iguaizinhos. Quando dos dois lados as bases forem iguais. E aí eu posso igualar os expoentes. 2x é igual a 5, o x vai ser 5 dividido por 2. Como não é divisível, a gente deixa assim mesmo, tá? Vamos para mais um exemplo. Vou colocar aqui, o 9 elevado a x igual a 1 sobre 27. O que eu tenho aqui quando a gente tem essa formazinha de fração? Vamos lembrar o seguinte, a fatoração eu já sei de cor, né, gente? Mas fatora o 27 aí, você vai ver o que acontece. O 9 é 3 ao quadrado, pode até colocar ele direto aqui, não tem problema, o 2x. O 27 é 3 ao cubo. Então, olha o que aconteceu. Eu consegui escrever na base 3, mas ainda não está igualzinho. Porque 1 sobre 3 é diferente de 3, tá? Qual é o truque que a gente vai usar aqui? Toda vez que eu tiver essa ideia, que eu quero jogar meu expoente, essa minha denominador lá para cima, eu faço, inverter o expoente ali, é colocar o expoente negativo. Lembra da regrinha? Quando eu tenho 3 elevado a menos 3, isso significa que é 1 sobre 3, inverte e eleva ao cubo, tá? Então, vai ser 1 sobre 3 ao cubo, que é 1 sobre 27. Por que é importante a gente lembrar disso? Aqui na exponencial eu falo que a gente usa como se fosse ao contrário, a regra é ao contrário. A gente é acostumado a fazer esse caminho aqui. Ele me deu 3 elevado a menos 3 e eu calculei que dá 1 sobre 27.
Na exponencial, muitas vezes vai acontecer o contrário. O que é o contrário? Ó, ele me deu 1 sobre 27 e eu tenho que voltar lá no 3 elevado a menos 3. Então, ó, consegui a mesma base, é só fazer 2x igual a menos 3, o x vai ser menos 3 dividido por 2. Então, esse é o nosso final aqui. Mais um exemplo, vou colocar, ó, para vocês verem como são regrinhas parecidas, mas para entender bem essa ideia. O 9 elevado a x menos 2 é igual a raiz quadrada de 27. O 27 não tem raiz quadrada exata. Então, o que a gente vai fazer? Ó, eu vou fatorar o 9. O 9 fatorado é 3 ao quadrado, porém está elevado a x menos 2. Eu vou fatorar o 27. O 27 fatorado é 3 ao cubo, porém está dentro da raiz quadrada. Agora, como é que eu vou fazer? Ó, a regrinha de potência fala para multiplicar os expoentes. E ali eu vou ter que fazer a distributiva. Então, vai ficar 3 elevado a 2x, 2 vezes 2, 4. Aqui, 3 elevado, lembra da regrinha que é o seguinte, ó. Quando eu tenho a raiz quadrada, é como se tivesse um 2 aqui, ó. A gente não coloca, mas é como se ele existisse. Quando eu vou transformar uma raiz em potência, vira sempre um expoente fracionário. O 2 vem aqui para baixo e o 3 fica lá em cima. Eu falo assim, ó, quem está em cima, continua em cima. E o radical vem para o denominador. Ou seja, coloquei na mesma base. Quem é a minha base aqui? A base 3. Aí eu posso igualar os expoentes. 2x menos 4 é igual a 3 sobre 2. Vou multiplicar cruzado, ó. 2x menos 4 vezes 2 é igual a 3 vezes 1. Vou tirar esse 2 daqui e colocar aqui, só para ficar mais visível. 4x menos 8 igual a 3. A gente vai ter que o 4x é 3 mais 8, o 4x é 11, o x vai ser 11 dividido por 4. Observa, pessoal, que eu não fiz nada demais. O que eu estou usando aqui são as propriedades de potência e as fatorações, tá? Não tem nada extra, não tem nada demais. Mas a gente tem aqui uma dependência da matemática básica que vai fazendo a gente pegar algumas coisinhas e perceber o tanto que a gente não sabe essas regrinhas, né? Então, é lembrar dessas propriedades, ver exemplos resolvidos para você ir lembrando disso. Vou colocar mais um exemplo aqui, ó. O 5 elevado a 2x menos 4 igual a 1. O que a gente fez em todos os exercícios até agora? Tentou escrever na mesma base, tá? Só que agora, como é que eu vou fazer para o 1 virar base 5? Não tem como eu fatorar o 1, tá? E aí, lembra daquela propriedade assim, ó. Todo número elevado a zero é igual a 1. Se todo número elevado a zero é igual a 1, o 5 elevado a zero também vai ser. E aí, eu consigo escrever na mesma base. Novamente, pessoal, não é nada demais, não tem nenhuma regra nova, mas se ninguém te ensinar esse truque, você demora muito a perceber isso. A partir do momento que você já viu esse truque, quando tiver exercícios parecidos, você vai saber usar, tá? Então, 2x menos 4 igual a 0, ficou na mesma base. 2x igual a 4, o x vai ser 4 dividido por 2, o x é igual a 2. Então, o objetivo desse vídeo é você entender exponencial, mas principalmente você aprender esses truquezinhos para você ir pegando essa malíciazinha. Outro exemplo bem parecido, ó, 0,2 elevado a x menos 2 igual a 1. Ah, professora, mas agora aqui eu tenho número com vírgula, mas a regra é a mesma. Eu preciso escrever o 1 na base 0,2. O único jeito que a gente tem de fazer isso, ó, é elevar a zero. É o mesmo truque do anterior. Então, vai ficar 0,2 elevado a x menos 2. Se está na mesma base, posso igualar os expoentes. X menos 2 igual a 0, o 2 passa para lá, o x é igual a 2. Então, a gente consegue fazer isso tranquilamente. Mais um exemplo que eu vou colocar aqui, ó, vou colocar um outro com... Antes disso, vou colocar uma fraçãozinha. 2/5 elevado a x menos 1
igual a 125 sobre 8. Vamos lá, vamos ver o que reserva pra gente aqui. Eu prefiro deixar na forma de fração. A gente até pode fazer esse cálculo, tá? Mas eu não recomendo, não. Eu prefiro deixar assim, ó, 2/5. Não dá para fatorar nem o 2, nem o 5. Então, deixa aqui, do jeitinho que tá. O 125 eu consigo fatorar. 125, quando eu fatorar, é 5 elevado a 3. Faz lá, tá? Eu já sei de cor para o vídeo não ficar muito longo. O 8, quando eu fatorar, 2 ao cubo. Então, observa, ó, que aqui era 2 e 5, apareceu o 5 e 2 aqui. Como é que eu faço a mágica de inverter isso, ó? Eu vou manter aqui o 2/5 elevado a x menos 1. Eu não quero 5 e 2, eu quero 2 e 5. Os dois estão elevados ao cubo, então eu posso elevar ao cubo. Se eu invertir, eu coloco o negativo, né? De novo, faz aquela ideia, ó. Imagina que você tem que resolver isso. 2/5 elevado a menos 3. É isso que aparece lá nas propriedades de potência pra gente. O que o professor ensina? Ah, se o expoente é negativo, a gente inverte a base. Se os dois estão elevados ao cubo, é o 5 ao cubo e o 2 ao cubo. O 5 ao cubo é 125, 5 vezes 5 vezes 5. E o 2 ao cubo é o 8, 2 vezes 2 vezes 2. Ah lá, ó, o que a gente fez? A gente fez o contrário. A gente partiu do resultado para chegar aqui. Novamente, a exponencial tem muito desses truquezinhos. Só que quando eu fiz isso, olha lá, ó, problema resolvido. A minha base ficou igual. Ah, professora, mas é uma fração. Não interessa quem é a base. Se eu conseguir colocar na mesma base, tá valendo. Ah, o x menos 1 é igual ao menos 3. Jogo o menos 1 para lá, vai mais 1. O x é igual a menos 2. Novamente, ó, são as regrinhas da matemática básica, das propriedades de potência, das regrinhas da fatoração, que a gente acaba esquecendo, a gente não usa e acaba esquecendo, mas não é nada demais. Por último aqui, o último exemplo dessa primeira parte, eu vou colocar, ó, 8 elevado a 2 menos x igual a 0,25 elevado a x mais 1. Olha que situação que a gente tem aqui. Toda vez que eu tiver um número com vírgula e do outro lado eu tiver um número inteiro, eu vou fazer a transformação desse número. O 0,25 é a mesma coisa que 25 sobre 100. Joguei para a forma de fração, que dá para simplificar pelo próprio 25, que é a mesma coisa que 1 sobre 4. Ó, já melhorou bem. O 4 é 2 ao quadrado. E para eu jogar esse 2 ao quadrado para cima, 2 a menos 2. O que significa isso? Que eu posso escrever 0,25 ou eu posso escrever 2 a menos 2, que eu vou estar escrevendo a mesma coisa. É isso que significa. Ah, então por que você está escrevendo 2 a menos 2? Para eu não precisar fazer conta com vírgula, tá? Por isso. E o 8? O 8, quando eu fatorar o 8 é o 2 ao cubo. Então, vai ficar 2 ao cubo, 2 menos x. Ah lá, ó, eu já coloquei na mesma base. Já tá na mesma base. Eu ainda vou mexer aqui, ó, para não cortar as propriedades. Mas eu já tô na mesma base, já eu já consigo igualar. Então, vai ficar 3 vezes 2, 6. 3 vezes x, 3x. Menos 2 vezes x, menos 2x. E menos 2 vezes 1, menos 2. Agora, eu posso igualar, ó. 6 menos 3x é igual a menos 2x menos 2. O de sempre, letra para um lado, número para o outro. Aqui vai dar menos x igual a menos 8. O x, então, multiplica por menos 1 ali, o x é igual a 8. Coloquei aqui vários exemplos para vocês verem o que pode aparecer. Quando eu tenho uma equação exponencial, o que é exponencial? Ó, o x está lá em cima, né? O x é o expoente, por isso que é exponencial. Nosso primeiro objetivo tem que ser colocar todos na mesma base, tá? Então, nossa primeira ideia. Nessa primeira parte do vídeo, eu coloquei só questõezinhas que a gente consegue colocar na mesma base.
e aí a gente usa as propriedades de potência, tá? No próximo vídeo, eu vou falar que nem sempre a gente consegue colocar na mesma base. Então, a gente vai falar de alguns casos, tá joia? Eu espero ter te ajudado, espero que você tenha entendido. A minha sugestão é que você copie, faça tudo de novo, tenta fazer sem olhar o vídeo, para você ter essas ideias, para você ir pegando isso. Eu paro por aqui e até o nosso próximo vídeo.